Olá, tudo bem? Estamos recebendo no programa Sala de Visita o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Paulo Henrique Sanches. Tudo bem, Paulinho? Seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite, essa oportunidade que a gente tem para falar do CMDCA e também das suas atribuições e sua função na cidade. Que é a possibilidade de doação para a área social através do imposto de renda. Muita gente não sabe, mas o contribuinte pode, em vez de destinar direto para o governo federal, pode dar o direcionamento do seu imposto de renda para ajudar uma área social, também área esportiva e muito mais. Paulinho, como é que tem funcionado isso? Nós estamos agora no período de já abril, o período para declaração do imposto de renda, que termina em abril. O contribuinte pode, agora, em 2019, fazer essa colaboração, esse direcionamento? Exato, Cacá. Nós tivemos aí no dia 7 de março o início da apresentação, das declarações do imposto de renda, ano base 2019. Elas devem ser entregues até o final de abril e é neste momento que aquela pessoa que tem ou empresa, pessoa física ou jurídica, que tem um imposto devido, que tem um imposto a pagar, pode destinar um percentual para as entidades assistenciais de Penápolis que trabalham com criança e adolescente para que elas possam desenvolver seus projetos. A gente sabe que os recursos públicos que são repassados para as entidades, tanto a nível federal, estadual e municipal, não são suficientes para cobrir todas as despesas e é muito importante que tenha esse aporte financeiro das pessoas físicas e jurídicas da cidade ou de todo o Brasil. Não é necessário ser só morador de Penápolis, A gente tem, de repente, morador que nasceu, de Penápolis, mas mora hoje em outra cidade, ou em outro estado, também pode destinar uma percentual desse dinheiro para as entidades da cidade. Vai ser muito importante, pode ter certeza, a gente vai estar falando um pouquinho disso aqui, mas esse dinheiro não é perdido, é um dinheiro que a população vai ter a oportunidade de ver o resultado na própria entidade e, sem dúvida nenhuma, é uma grande ajuda que a população vai oferecer às entidades. Paulinho, para reforçar então, o contribuinte tem lá o seu imposto de renda e normalmente tem lá um imposto a pagar. Aí, o contribuinte, ele pode... Como é que funciona? Eu tenho um imposto a pagar, desse imposto é que se faz a doação? Isso. Nós temos, como eu disse, a possibilidade de doação tanto das pessoas físicas como das pessoas jurídicas. A pessoa física, dentro do ano base da declaração, por exemplo, em 2018, ela já teria tido a oportunidade de destinar 6% do imposto devido para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Como nós já passamos do ano base, o ano já fechou, nós estamos agora em 2019, mas o imposto apurado é de 2018, ela poderá fazer a doação, já que ela sabe quanto vai pagar de imposto, de 3% do total que ela tem a pagar. É interessante que ela procure seu contador, se informe melhor, é um processo muito simples, não tem nada de complicado e ela vai estar ajudando as entidades. As pessoas jurídicas, elas podem destinar 1% do seu lucro real. Lembrando, Cacá, que nas declarações da pessoa física só valem as declarações do imposto de renda, da declaração completa. A declaração simplificada, quem opta pela declaração simplificada não pode participar desta dedução. Então, 3% ou 6% para a pessoa física, 6% se for dentro do ano base, ela faz uma estimativa de quanto que ela vai ter de pagar de imposto no próximo ano e pode deduzir 6%. Se for dentro do ano base, que é o que está acontecendo agora, ela pode deduzir até 3%. E as pessoas jurídicas, tanto no ano base como no ano de atividade, que é em 2019, ela pode deduzir 1%. O contador, da pessoa que cuida da declaração, tanto das pessoas físicas ou jurídicas, ela está orientada. Nós tivemos o ano passado uma capacitação de todos os contadores com a Receita Federal, com os auditores da Receita Federal de Araçatuba que vieram explicar qual que é o processo e todos eles saíram com todas as dúvidas dirimidas. Eles estão aptos a orientar aqueles que têm esse imposto a pagar para deduzir uma parte para as entidades. E deixar claro que com essa doação o contribuinte não vai estar pagando imposto a mais.
É isso? Com certeza. Do imposto que ele tem a pagar para o governo federal, ele vai deixar 3%, no caso das pessoas físicas, no município. E as pessoas jurídicas, que são as empresas, as lojas, as indústrias, o comércio da cidade, do imposto que ele tem a pagar, ele vai deixar 1% no município para essas entidades assistenciais. Ele não vai ter que pagar nada mais do que ele já teria que pagar normalmente com o seu imposto. Olha, em Penápolis, como tem sido a adesão? Nós temos muita adesão, né? Nós temos as entidades que realizam um trabalho de captação muito bom. As entidades procuram, às vezes, né, os próprios doadores, os potenciais doadores, que são as indústrias, que são os médicos, que são os profissionais liberais, que são pessoas que já têm a conscientização da importância desse dinheiro. Então, no ano passado, nós tivemos dedução em números arredondados, perto de R$110 mil que foram captados. Alguns são verbas destinadas, são verbas casadas, né, como diz, porque o doador ele faz a opção para a entidade que ele quer doar. Outras são inespecíficas, né? A pessoa faz a doação, mas não especifica na sua DARF, né? no pagamento da sua DARF da doação, para onde ele quer doar, e aí a gente faz a distribuição para as entidades de acordo com a apresentação dos projetos. Nós respeitamos muito a vontade do doador. Nós temos doadores que querem que o recurso seja destinado para a Santa Casa. Apesar de não ter essa obrigatoriedade, a lei não diz isso, a lei diz que o Fundo Municipal, o Conselho, tem autonomia para destinar os recursos para as entidades, mas a gente respeita a decisão do doador, porque é uma vontade dele, ele está fazendo a dedução do seu imposto para aquela entidade, então a gente destina para a entidade específica. Nos valores inespecíficos, a gente reúne o conselho, reúne as entidades, cada uma apresenta o seu projeto e dentro da disponibilidade financeira a gente contempla todos. E aí você tem números do ano passado. Sim, nós tivemos R$109 mil arrecadados, R$110 mil aproximadamente, né, em números fechados, destinados de dedução. É um valor bom, temos potencial para aumentar muito mais, né? Nós temos aqui, por exemplo, ao nosso lado, Birigui, que faz a captação de mais de R$500 mil. Nós temos possibilidades de aumentar isso para mais de 200 mil em nosso município. Então, o que as pessoas precisam saber é ter informação. A gente está preparando isso agora, na próxima semana a gente deve divulgar aí nos meios de comunicação a forma de doação e o que é feito com esse dinheiro. Eu acho que essa prestação de conta é muito importante para que também o doador tenha certeza que o seu dinheiro está sendo destinado para o lugar correto, que vai atender a crianças e adolescentes. Nós tivemos as entidades beneficiadas, que é o Lactário, o SOS, a Santa Casa, a Associação Vila da Infância, né? E a PAI também tem recebido, a Santa Casa. Então, são entidades que realmente necessitam, que trabalham com crianças e adolescentes e que têm sido contempladas com recursos que têm implementado os projetos que elas já desenvolvem no dia a dia. Paulinho, além do imposto de renda, existe outra forma de contribuição com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente? Olha, aí é a doação voluntária, né? Nós temos a conta aberta na Prefeitura, que é uma conta que está no orçamento do município, que é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. A criança a pessoa de forma voluntária, que ela queira contribuir com alguma dessas entidades, ela pode procurar o caixa da Prefeitura e fazer a sua doação, o seu depósito na conta do Fundo da Criança e do Adolescente. Ela não entra como doação de imposto de renda, mas ela entra como uma doação voluntária que vai ser também destinado aí para as entidades de acordo com os projetos que cada uma apresentar. Além dessa fonte de renda do imposto de renda, nós também temos as multas pecuniárias, que é as multas da Justiça, né, do Fórum, né, da Segunda Vara, que tem também quase que trimestralmente enviado dinheiro para o fundo. No ano passado nós tivemos aí mais de R$50 mil também de multas pecuniárias que são enviadas pela Justiça da cidade, que também são destinados integralmente para as entidades. Nós não ficamos com nada de saldo dentro do fundo, né? Tudo que entra em dinheiro, em espécie, é revertido para as entidades. A gente tem um orçamento municipal, é uma conta do município que tem um valor, mas é para pagamento de despesas do dia a dia do Conselho. Mas tudo que vem de doação é destinado para as entidades. E aí aproveitar, infelizmente, né, o massacre de ontem em Suzano, para falar da importância do investimento na criança e no adolescente,
cuidando, né, nessa área aí com várias atividades, com educação, com esporte, pode-se com certeza evitar muita coisa, né, Paulinho? É o caminho, com certeza a educação é o caminho. E a gente tem em Penápolis entidades comprometidas, cada uma com suas características. O que é importante é que todas essas entidades que nós atendemos, o Conselho atende, cada uma tem um segmento, né? Tem aquela que é da primeira infância, aquela que atende crianças, bebês, tem aquelas que atendem adolescentes, como é o caso do SOS, que tem um projeto lá com mais de 100 jovens. Então, todas o oferecimento, né, de opções para a nossa juventude, a gente sabe que hoje está muito complicado, você citou ontem o caso do Suzano, então é importante que na juventude e na adolescência essas crianças sejam atendidas, né, e essas entidades se propõem a isso, né, mas para isso conta com o apoio da comunidade. Todas elas têm um projeto destinado para a infância, para adolescente. A gente sabe que hoje o pai, a mãe, muitos trabalham fora durante todo o dia, né, não tem a oportunidade de estar o dia inteiro ao lado do seu filho, outras até por negligência também, isso acontece muito em todo o Brasil, acabam os pais entregando para o poder público a função que é deles, que é criar os filhos. Então as entidades acabam fazendo o papel que é da família e fazem muito bem. Em Penápolis a gente pode atestar isso, porque no final do ano todas elas prestam conta do dinheiro recebido e prestam sempre com nenhuma ressalva por parte do Tribunal de Contas, e a gente quer que isso continue acontecendo na cidade. Paulinho, e falando um pouquinho mais sobre o CONDICA, que é o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Penápolis, CONDICA tem você como presidente, as outras composições, quais são? Sim, nós temos, basicamente, o CONDICA é formado por pessoas das próprias entidades. Hoje eu estou presidente, a gestora é a Marlene, que é da Secretaria de Educação, indicada pelo Poder Público, e nós temos mais 4 integrantes das diretorias, que é a Cristina do Lactário, a Thaís, né, da Vila da Infância, a Yara, que é da APAI, a Suelen, que é do SOS. Todas essas pessoas fazem parte do Conselho. E o Conselho, ele tem a função não só de direcionar esses recursos para as entidades, não só motivar isso, mas a gente está aberto a parcerias. Estamos fazendo uma parceria agora com o CAPS-AD, CAPS Álcool e Droga, que é um problema também recorrente da cidade, muitos jovens e adolescentes envolvidos com drogas e álcool. Vai ser realizada aí uma semana de conscientização, de trabalho, de atividades, né, para mobilizar todas as pessoas que trabalham com essa faixa de idade, e o Conselho vai estar participando não só com seus integrantes, mas financeiramente também, ajudando a pagar algumas despesas, porque a gente também acredita que é importante investir nisso. Participamos da Semana do Bebê, participamos da Semana da Mulher, enfim, todas as atividades que envolvam crianças e adolescentes jovens, o Conselho sempre vai estar aberto a fazer parcerias, a participar dessas campanhas. Paulinho, é claro que existe uma preocupação grande contra as drogas e que outras preocupações que o CONDICA tem tido com o perfil da criança e do adolescente em Penápolis? Além dessa preocupação do álcool e droga, né, a gente também tem que se preocupar também com a questão de geração de emprego, de oferta de cursos, e o Conselho ele pode fazer isso conseguindo financiar projetos apresentados pelas entidades. Né? Hoje, por exemplo, o SOS mantém cursos de formação profissional, né, aprendiz, né, que coloca o jovem no mercado de trabalho com recursos do Conselho. Então, a gente, além de atender essas entidades, a gente também busca a capacitação dos gestores, porque o Conselho, o Cacá, ele não tem a função, ele não tem a prerrogativa dele próprio realizar atividades, né, com esse sentido, porque nós temos as entidades que fazem esse trabalho. Se a gente fizesse isso, estaria até concorrendo com as entidades. As entidades, e a gente não tem esse know-how, né? A gente não tem no nosso corpo do Conselho, a gente não tem psicólogo, não tem outros profissionais, uma equipe multiprofissional que pode trabalhar com esses jovens. Quem tem são as entidades. Então as entidades procuram, aquelas que ainda não fazem parte do Conselho, elas podem obter uma certificação
comprovar que trabalha com criança e adolescente e se certificar junto ao conselho. E com certeza ela terá aí seus projetos também abraçados pelo conselho, como vai acontecer esse ano com o esporte e com a cultura. O esporte e a cultura não faziam parte desse processo, não eram certificados pelo CMDCA, mas são órgãos governamentais que trabalham com crianças e adolescentes. Então esse ano também elas foram certificadas e, como as outras, também vão concorrer ao repasse de recursos para que continue desenvolvendo seus projetos. Então, quanto mais a gente poder estender essa rede e essa rede poder atender os jovens e adolescentes, o Conselho vai estar envolvido. Então, a nossa função é fomentar as entidades, é auxiliar as entidades que trabalham com essa faixa de idade, que é o jovem, a criança e adolescente até 17, 18 anos. Penápolis tem uma estimativa aí de 70 mil habitantes. O Condica tem uma estimativa de crianças e adolescentes? Com certeza, a gente se baseia muito nos números que são apresentados pela Secretaria Municipal de Educação, pela Secretaria de Estado da Educação também, que tem nos seus levantamentos, né, quantas crianças atende. A gente usa isso como referência, né? Então, a gente acredita, né, em números aproximados, que de 70 mil habitantes até de 0 a 18 anos, nós devemos ter aí um número perto de 20 mil pessoas. Ok. Paulinho, eu deixo agora espaço para suas considerações finais e reforçando, né, o convite, aí, o pedido de apoio aos contribuintes para estarem podendo fazer a doação para a área social através do imposto de renda. Com certeza. Eu agradeço o espaço, né? Peço àquelas pessoas que fazem a declaração de imposto de renda, que têm a pagar, tanto as pessoas físicas como as jurídicas, que na hora de apresentar a sua declaração, né, faça a opção por uma das entidades, né? Lógico que o dinheiro ele vai todo para o fundo, mas faça a opção por uma das entidades preferidas, ajudem a gente a cuidar melhor dos nossos jovens, né, das nossas crianças e adolescentes que estão expostos aí no dia a dia a tantos malefícios, né, a tantas coisas ruins que apresentam aí na televisão e no dia a dia na nossa cidade também, e as entidades são uma válvula de escape para que elas sejam amparadas, acolhidas e que possam crescer cidadãos de bem. E você pode participar, tem uma participação importante disso, é importante, como o Cacá disse, não é um recurso que vai sair diretamente do seu bolso para a entidade, é um dinheiro que ia para o governo federal, mas que pode ficar no município. E você pode ser parte, né, fundamental nesse processo de fortalecimento das nossas entidades e dos nossos jovens. Então procure seu contador na hora de fazer a declaração de imposto de renda e se informe melhor. Você vai ver que é muito simples, não vai te trazer problemas futuros, você só vai deixar de destinar 1% no caso das pessoas jurídicas ou 3 ou 6% no caso das pessoas físicas para o governo. Você vai deixar na sua própria cidade para investimento na criança e adolescente, que é, na verdade, quem vai nos substituir amanhã. Então, se a gente quer um futuro melhor amanhã, a gente tem que cuidar melhor da nossa juventude hoje. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Eu falei com Paulo Henrique Sanches, presidente do Condica de Penápolis. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.